Então aqui nesse meio começam muitas mudanças hormonais. Tem mulheres que passam pela menopausa, pelo climatério, olha eu errando. Olha, climatério. Passam pelo climatério sem sentir nada, mesmo na pré quanto na pós. Tem mulheres que viram o inferno astral da vida dela e vai ser a pior coisa da vida. E ela vai bater a porta do colega e ele vai fechar, dizer que é reposição hormonal da câncer. Vamos voltar para lá. E aceite essa nova fase. Vire vovó Benta do sítio do Capão Amarelo e vai fazer bolinho de fubá. Exato. Eu até bolinho de chuva. Pelo amor de Deus. Bolinho de chuva. Eu até tenho uma frase que eu deixo até fixada no meu Instagram. Por quê? Como a menopausa marca o fim da vida reprodutiva, eu sempre digo, a menopausa marca o final da vida reprodutiva, mas jamais o final da vida produtiva de uma mulher. Pelo contrário, ali pode ser o melhor momento de produtividade de uma pessoa. Ontem saiu uma matéria que eu fiz com a Adriane Galisteu, ela é minha paciente, a gente começou a menopausa, o tratamento da reposição hormonal dela há 2 anos, e ela dizendo, o melhor momento da minha vida está sendo agora, após os 50, e tinha muito medo sobre reposição hormonal. Por que é que isso acontece? Vamos voltar historicamente. A primeira vez que a reposição hormonal foi validada, né, para uso médico pelo FDA foi em 1929. 29? Eu achei que era 1940. Aí depois, 1929, começou um primeiro trabalho inicial. Foi uma publicação, era até com implantes hormonais, olha que loucura. O que hoje se acha que é novidade foi uma publicação de 1929 sobre implantes hormonais. Que legal. Depois saiu de linha. O FDA aprovou em 1940 a utilização para fogacho, né, para sintomas vasomotores, né, os calorões. Então, em 1940, a primeira aprovação de medicação para tratamento dos fogachos. De 1940 até 1960, pouco se falou, alguns trabalhos muito pontuais. 1966, para ser mais preciso. Ano que eu nasci. Um médico, olha só, um médico americano chamado Robert Wilson escreveu um livro chamado At Any Age You Can Be Feminine Forever. A qualquer idade você pode ser feminina para sempre. Esse foi o livro que mudou a história da terapia hormonal no mundo. Ele foi contratado por uma empresa e começou a falar sobre terapia hormonal. E ele dizia nesse livro de forma simples o seguinte: da mesma forma que uma criança que nasce com deficiência de insulina precisa de insulina desde o nascimento, a partir do momento em que o hormônio começar a cair, a mulher precisa da reposição hormonal. E começou naquele momento. Então, houve um incremento na prescrição de terapia hormonal a partir de 1966. Canal Motivamente. Inscreva-se, curta e compartilhe.